Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Estamos de volta para a nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Final de semana, hoje é sábado e último dia do mês de agosto. E estamos aí já chegando no mês de setembro. E vamos meditar na palavra de Deus e trazer aqui algumas aplicações, algumas verdades que servem para nos ajudar espiritualmente na nossa caminhada, né? O texto hoje é 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, o texto diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Muito bem, Paulo, seguindo aqui o contexto da carta de Paulo, né, aos Coríntios, ele está tratando nesses primeiros capítulos aqui sobre questões de liderança dentro da igreja, a confusão que estava havendo ali na igreja de Corinto de um preferir um e desconsiderar o outro. E Paulo aqui ele está tentando mostrar para a igreja de Corinto que Deus é quem escolhe os líderes, né? Que o líder não se forma sozinho. Ele é escolhido por Deus para exercer o ministério. Então, que as pessoas deveriam olhar para Deus e não para o homem, tá? Mas, como que eu sei, né? Como que eu entendo que um líder ele é escolhido por Deus, né? Por algumas características que Paulo vai apresentar para nós aqui. E a primeira é que esse líder ele é fiel ao Evangelho, né? Ele é fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que esse líder, ele prega a Bíblia expositivamente, né? E o que é pregar a Bíblia expositivamente? Pregar a Bíblia expositivamente é ler um texto bíblico, explicar esse texto bíblico e fazer aplicação desse texto para o dia a dia das pessoas, né? Pregar o Evangelho não é ficar contando histórias, né, do que aconteceu, ou ficar contando experiências, ou ficar contando mitos, ou filosofando. Todas essas coisas têm o seu espaço dentro de uma mensagem, mas ela não é o foco, né? A fidelidade ao Evangelho significa que essa pessoa que está na liderança da sua comunidade, né, seja ele padre, pastor ou qualquer outro, ele tem um compromisso com as Escrituras Sagradas. O segundo ponto, então, que Paulo caracteriza aqui de um líder, é a humildade no ministério, né? Humildade no ministério. Essa é uma outra característica que alguém que é ministro de Deus, é chamado por Deus, ele tem, da humildade. E isso significa que esta pessoa, ela não se vê como um senhor da igreja, ela não se vê como o senhor das pessoas, mas como servo delas, tá? Então, o pastor, o padre, o bispo, seja quem for que está na frente de uma igreja, ele tem que se considerar servo desse povo e não senhor dele, porque se ele se considera senhor e não servo, com certeza essa pessoa não é chamada por Deus para estar liderando ali. Então, humildade, ela é uma característica que vale em qualquer situação, tá? Qualquer pessoa que está em posição de liderança, a humildade será uma característica bem aceita e bem-vinda, porque essa pessoa saberá lidar com os seus subordinados. Uma terceira característica que Paulo nos apresenta aqui é a responsabilidade, né, e prestação de contas, né? Paulo fala assim que os homens devem nos reconhecer como dispenseiro. O que é um dispenseiro? O dispenseiro é um mordomo, né? É alguém que tem a chave da dispensa. Deus escolheu pessoas e para colocar nessas pessoas as chaves de as chaves para abrir algumas portas que não é acessível a todas, né? Então, não é todas as pessoas que são empresárias, não é todas as pessoas que são filósofos, não são todas as pessoas que são professores, médicos, enfim. A cada pessoa, Deus dá uma qualificação, Deus dá um dom para que essa pessoa exerça esse dom com sabedoria. Ou seja, é como se Deus desse a chave da dispensa médica para um médico, a chave da dispensa filosófica para um filósofo, a chave para a dispensa da engenharia para um engenheiro, a chave para qualquer profissão, seja ela de alto escalão ou de baixo escalão.
todas são uma dádiva de Deus. E no ministério da igreja, da religião, a mesma coisa. Deus escolheu homens para dar a esses homens a chave para que eles orientem o seu povo da maneira correta. E caminhamos então para o último ponto, né, que é a mordomia dos mistérios de Deus. Ou seja, o que é mistério? Mistérios aqui não tem a ver com esses mitos, né, que a gente conhece, uma coisa que está escondida. Mistério, todas as vezes que a Bíblia fala de mistério, ela está falando de algo que era oculto lá no passado, mas que agora não é. E Deus deu aos ministros, aos pastores, né, a todos os religiosos, Deus deu para eles a responsabilidade de revelar para a sua comunidade o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Essa é a missão dos líderes religiosos, expor as Escrituras para essas pessoas. Tá? Se ele não faz isso, ele não é um líder escolhido por Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, procure uma igreja onde se prega a palavra de Deus, se ensina a palavra de Deus e viva feliz para a glória dele. Amém.